doutora Ana Warpenchovski é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017-2018, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões na UBRA, 2000, em Direito Processual Civil na UBRA, 2001 e 2002, em Direito do Estado na Uniriter, 2003-2004, em Direito do Trabalho na Unicinos, 2008 e 2009, e em Neurociências e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, 2019 e 2020. E já gostaria de agradecer, inicialmente, a doutora Ana pela gentileza de nos fazer a doação de suas obras aqui para o acervo do Ministério Público, uma obra importante sobre a responsabilidade na gestão fiscal, e também, o que me encantou enormemente, políticas públicas e os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Doutora Ana, muito obrigada, então, pela sua gentileza, sempre capacitando cada vez mais o Ministério Público e nos possibilitando, então, neste momento, compartilhar dos seus conhecimentos. Muito obrigada e a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Flávia, doutora Marta, doutor Júlio, e também ao meu colega Cláudio por estar aqui nessa mesa híbrida de abertura, né, semipresencial e à distância, mas é o formato que hoje é possível. A pandemia ela trouxe muitas coisas positivas, e esse diálogo que está sendo estabelecido aqui hoje pelo Ministério Público do Estado, juntamente com o Tribunal de Contas, com a PGE, que já teve ontem, com a advocacia privada e pública, e também com o Ministério Público Federal, na fala do doutor Douglas Mister, é o caminho para a solução de muitos problemas que a gente vem enfrentando na administração pública durante muitos anos. Então, hoje aqui eu estou justamente para dialogar com vocês e trazer uma posição muito pessoal minha, de estudos que eu venho fazendo, que passou através do mestrado, essas inquietações, essas indagações, com relação ao porquê que a administração pública está neste estado que está hoje, com tantos desgastes. E aí eu me dei conta de que nós temos que sair da área do direito e buscar em outras fontes, como na economia, na psicologia comportamental e outras áreas, como a neurociências também, que é fundamental hoje, para tentar entender, tentar compreender o ser humano e o seu comportamento na sociedade. E, a partir disso, tentar verificar o que está acontecendo com as instituições. Então, nós vemos que nós temos um modelo institucional muito fechado, muito hierarquizado, com vícios e com disfuncionalidades que vem passando de gerações a gerações, e, na minha visão, é um momento de mudança, né? Porque nós estamos já no século XXI, no ano de 2021, passando por uma pandemia de coronavírus que abalou e tirou todo mundo da zona de conforto, inclusive o Ministério Público, ao fazer esse formato diferenciado de apresentação, todos nós somos provocados hoje a sair desta zona de conforto. Então, tentar compreender o direito com as janelas do direito, muitas vezes, não traz as respostas para aquelas nossas inquietações. E por isso que é imprescindível hoje buscar em outras fontes essas ferramentas para que a gente possa tentar compreender o que está acontecendo neste nosso mundo. E hoje nós temos um mundo que já, aqui no Brasil, essas siglas até elas não são muito frequentes, muito utilizadas, mas nós já estamos partindo do mundo VUCA para o mundo BANI. Se o mundo VUCA já era algo incompreensível, volátil, ambíguo, então o mundo BANI, que é mais incerto ainda, mais frágil, mais não linear e mais incompreensível, traz o reflexo de todas essas inconsistências, de todas essas banalidades e muitas vezes incompreensões que a gente vê no nosso dia a dia. Não só na atuação, isso eu estou falando de uma forma geral, nas nossas relações privadas, nas nossas relações públicas, relações trabalhistas, enfim, todos nós temos essas relações sociais, esses fios que nos conduzem durante a nossa atuação. E por isso nós precisamos nos questionar qual é o nosso papel na sociedade hoje. Então, acho que essa é a grande inquietação. E eu não gostaria de me alongar muito nessa temática, porque só isso já daria um debate de muitas horas,
E então eu gostaria de partir diretamente para essa inquietação que é trazida hoje aqui. O que mudou com relação à responsabilidade civil com a lei nova de licitações e qual é a atuação do Tribunal de Contas a partir desta nova lei? É tudo muito incipiente, tudo muito novo, nós estamos estudando ainda matérias, reflexos. Então, o que eu falo realmente é uma posição muito minha, muito pessoal. Então, eu não estou aqui falando em nome do Tribunal de Contas, porque ainda no âmbito institucional nós temos que desenvolver mais, dialogar mais, inclusive com os órgãos técnicos e com outros órgãos, para tentar estabelecer um posicionamento mais firme. Mas me parece que o Tribunal de Contas do Estado ele já está num caminho de adequação aos princípios novos da Lei 14.133. Novos e nem tão novos. O que ele traz de novo? A inovação está muito presente na Lei 14.133. E o Tribunal de Contas já vem, até antes da publicação, da entrada em vigor, em 1º de abril de 2021, o Tribunal de Contas já vinha desenvolvendo ferramentas para conseguir controlar melhor as questões das licitações dos contratos. O Licitacom já era uma ferramenta que existia antes desta lei, então já era um monitoramento que era feito para controle e identificação para uma atuação mais preventiva, mais proativa, mais concomitante, para verificar o que está sendo licitado, o que está sendo contratado, identificar as falhas e já atuar de uma forma mais proativa. Então, essa sistemática do Licitacom ela já vinha acontecendo, e no ano passado, em virtude da própria pandemia, muitas ferramentas, e esse também é um efeito positivo da pandemia que eu trago aqui, muitas ferramentas da tecnologia da informação vieram a ser desenvolvidas. Então, os robôs, os softwares, né, para análise de licitações e contratos começaram a ser desenvolvidos, e aí depois o colega Clauber vai falar um pouco mais da Laís e da Lídia, que são instrumentos, né, hoje de tecnologia da informação, que vem a trazer, então, essas informações de uma forma mais sistematizada, não aquela busca ativa do auditor, né, de campo, no caso, mas o próprio software trabalhando a favor da administração pública. Então, essa é uma das grandes inovações que a Lei 14.133 traz, e aqui eu trago um aspecto que me intriga bastante, que é a Lei 14.133, ela foi feita com base em muitos acórdãos, muitas decisões que vinham sendo proferidas pelo Tribunal de Contas da União. Então, ela estabeleceu um padrão de qualidade para as licitações, para as contratações, para os procedimentos prévios, muito acima, talvez, de muitos municípios aqui do interior do nosso estado, do Rio Grande do Sul, ou talvez até de muitos estados, porque talvez muitos estados e muitos municípios ainda estão tentando digerir o que essa lei traz de novo. E ela traz uma linguagem completamente refinada, com novos símbolos, com novas chaves de leitura, que tem que ser compreendida justamente nesse movimento legislativo que vem nos últimos tempos. Eu diria nesses últimos 10 anos, né? E muitas coisas aqui desta Lei 14.133, de conceitos que são trazidos, já foram replicados, por exemplo, na Lei das Estatais, onde já tinha matriz de responsabilização, matriz de riscos. Então, esses conceitos eles são trazidos para a Lei Geral de Licitações de uma forma mais ampla. Então, assim, esta Lei 14.133, ela tem muitos pontos positivos, tem alguns pontos negativos também, como toda a legislação, mas a efetividade dessa norma, ela se tornar uma lei boa, vai depender do uso que se fizer dessa norma. Ela traz diversos caminhos, aponta soluções, mas também ela empodera os órgãos de controle. Ela empodera o Ministério Público, ela empodera o Tribunal de Contas, o controle interno, a alta administração da administração pública, que tem que ser também agente ativo na busca de soluções para os seus contratos e suas licitações. Então, realmente, o que essa lei traz é sair da zona de conforto, do sempre foi assim, para uma nova linguagem. E essa nova linguagem só pode ser compreendida no momento em que se muda essa cultura, porque a lei já está aí, ela tem que ser cumprida. Tem o prazo de vacatio legis para uma parte, outra parte já está em vigor,
mas ela traz essa saída de um código para outro código. Então, é uma cultura para uma outra cultura, que já vinha sendo implementada em algumas normas, a exemplo da lei anticorrupção, também é uma lei muito forte, e que agora ela traz, dentro desse próprio arcabouço da Lei Geral de Licitações, ela traz tudo junto, misturado, né? Então, cabe a nós, intérpretes do direito, e eu diria muito além disso, né, de um olhar transdisciplinar, nós temos que sair fora do direito para buscar essas chaves de leitura para esta nova lei. E a Agenda 2030 da ONU, ela traz essas chaves de leitura, porque ela faz nós pensarmos no ser humano em 3 pilares: no ambiental, em contato com o meio ambiente, no social, em contato com os outros seres humanos e nas relações sociais, trabalhistas e uns com os outros, e de governança, que faz toda esta linkagem entre o ambiental e o social. Então, esses 3 tripés que a Agenda 2030 da ONU, elas são essas chaves de leitura para a compreensão da Lei 14.133. Então, uma coisa leva a outra, e o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento de uma coisa leva à compreensão, no caso, desta lei nova que traz tantas inquietações. E muitas delas serão resolvidas justamente tentando aprofundar estes conhecimentos. Então, parabenizo mais uma vez, né, o Ministério Público por promover esse diálogo que é tão útil e tão agradável para nós nesse dia de hoje. Um dia nublado, mas não tem um solzinho para nos aquecer, mas o nosso coração aquece aqui juntos e um pouco distantes, né? Mas, apesar disso, nós estamos ligados, conectados pela internet. Então, em termos de responsabilidade civil, o que essa lei nova trouxe? O doutor Júlio falou brevemente ali sobre a questão da efetividade. É algo que também eu me questiono muito. Qual é a efetividade do trabalho do Ministério Público, dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, do próprio judiciário, com relação às questões envolvendo licitações e contratos? Nós temos no Tribunal de Contas o título executivo extrajudicial, que é a maneira de cobrar um débito quando é fixado numa decisão. Esse título extrajudicial é entregue para o município ou para o estado, e as procuradorias vão ajuizar aquele título extrajudicial para obter aquele ressarcimento ao erário. No Ministério Público tem a ação civil de improbidade, que também ela segue a mesma lógica, e eu me questiono em relação ao Ministério Público a questão da efetividade deste instrumento de atuação. No Tribunal de Contas, que eu posso falar um pouco mais com tranquilidade, aí depois eu deixo para os debates, e aí, né, os procuradores e os promotores do Ministério Público poderão falar um pouco mais sobre isso, mas do Tribunal de Contas, a visão que eu trago é uma efetividade muito baixa. Nós conseguimos cobrar efetivamente muito pouco, obter um resultado, um ressarcimento efetivo daqueles danos muito pequeno. Então, o que está errado nisso? Justamente, nós temos que sair dessa zona de conforto, olhar o que está errado e, a partir daquilo ali, construir ferramentas para que esta roda gire. E esta roda girando, a gente pode ter realmente um resultado mais positivo, algo que realmente traga benefícios para a administração pública como um todo. E eu digo não só para a administração pública, para nós como cidadãos, porque no momento em que políticas públicas não estão sendo executadas, que licitações estão sendo feitas e dinheiro está sendo desviado ou licitações estão sendo feitas de forma inadequada, gerando prejuízo ao erário, quem paga a conta são os cidadãos que recolhem os tributos, porque são os tributos que mantêm a máquina administrativa. Então, não é só a administração pública que é a prejudicada, é o cidadão e nós como um todo, como um coletivo. Então, essa posição mais ativa não depende só de nós, órgãos públicos, de dialogarmos entre nós mesmos, mas também de uma postura proativa do próprio cidadão, em buscar este conhecimento e de atuar, de fiscalizar o órgão fiscalizador, o órgão controlador, e de atuar de uma forma também proativa. Então, é uma mudança de cultura para todos nós. E nós temos que sair dessas caixinhas. Eu trago diversas caixinhas, né? Talvez muitos já estejam inquietos aqui para tentar descobrir o que
que dizem essas caixinhas, mas nós temos que sair dessas caixas e ter um olhar mais transversal, mais multidisciplinar, mais interdisciplinar, mais de parceria, mais de colaboração, tentar atuar de uma forma mais proativa. Então, aqui, em termos de responsabilidade civil, a Lei 8.666 já era considerada uma lei desconfiada, que desconfiava do privado, que estava ali contratando com a administração, que trazia diversas ferramentas ali para controle, né? Então, era considerada isso, uma lei desconfiada, porque a origem da Lei 8.666 foi uma CPI, a CPI dos anões do orçamento, que traz corrupção, também citado ali pelo doutor Júlio, né? E a partir dali foi, então, estabelecida essa lei de licitações como mecanismo de ter uma técnica melhor para que os órgãos públicos fizessem suas licitações. Tem muitas coisas positivas, mas é uma lei que está há 28 anos e que talvez ainda não tenha sido compreendida em toda a sua extensão. E nós partimos, então, para a Lei 14.133, que vocês vão ver de uma breve comparação aqui que eu fiz para trazer aqui nesse momento. Se a Lei 8.666 já era considerada uma lei desconfiada, então esta nova lei ela poderia ser considerada, então, uma lei para além de desconfiada, porque ela traz outras ferramentas, outras questões, outros mecanismos, outras ferramentas que podem dialogar e que podem dar este respaldo aos órgãos para obter um resultado mais efetivo nas suas atuações. Então, Lei 8.666, aqui neste mapa mental, eu fiz uma pesquisa por títulos, né, por palavras, e aqui eu trouxe simplesmente para fazer um comparativo. Em termos de responsabilidade, ali tem entre parênteses a habilidade, né, porque é o responsável, todas essas expressões ligadas à responsabilidade, quantas expressões encontraria na lei, na lei revogada, na lei 8.666? E o que eu encontrei ali, né, e aí vocês podem ver pelos números, 37 citações de responsabilidade, prejuízo 19, dano 5, aí tem algumas questões ali de culpa e dolo, indenizar risco, né, já ligado ali à responsabilidade civil, objetiva, solidária. Então, nós temos esse conjunto aqui de conceitos que não mudaram, e eles continuam na nova lei de licitações. Então, nós vamos partir agora para a nova lei de licitações e trazer o que ela traz de novo em relação a isso aqui. Olha só, é um quadrinho um pouco diferenciado, né? Tudo aquilo que estava no quadrinho anterior, a gente consegue ver aqui, a responsabilidade, só que observem os números. E depois essa apresentação, mas é uma pesquisa que qualquer um pode fazer, só colocar, né, no localizar, vamos localizar as palavras, mas vejam, a responsabilidade aumentou para 83 palavras relacionadas à responsabilização. Então, a gente vê que ela traz muito mais mecanismos de dizer, olha, se fizer de tal forma, existe a possibilidade de ser responsabilizado, tanto por responsabilidade, no caso, subjetiva, culpa, havendo culpa ou dolo, ou também por responsabilidade objetiva. Também traz a solidariedade. Então, isso mudou, os conceitos base não mudaram. Aumentou, foi a intensidade destes conceitos nesta nova lei de licitações. Então, esta nova lei, ela ainda traz, né, os conceitos de prejuízo, de dano, vinculando dolo e culpa, e também traz deveres de indenizar, e traz o risco. O risco já era encontrado na outra lei, mas, como eu disse, em um movimento legislativo com a lei das estatais, já começou a aparecer a questão da matriz de risco. Então, aqui a gente vê que tem uma intensidade muito maior da palavra risco, análise da responsabilidade, análise do risco, é algo que tem que estar presente na modelagem das licitações. Então, isso é uma nova linguagem, e nós temos que aprender a lidar com essa nova linguagem. A integridade, programa de integridade, anticorrupção, aqui nessa nova lei ela já aparece, né? Então, ali, nós, compreendendo a lei anticorrupção, a gente já também compreende esses símbolos trazidos pela nova lei de licitações. E que eu trago mais aqui nesta nova lei? O controle preventivo, que, como eu disse, foi citado ali pelo doutor Júlio. Nós temos que ter essa atuação mais preventiva.
Depois que o sangue pingou e esvaziou, não tem mais o que fazer. Nós temos que estancar a ferida no momento em que ainda há tempo. Então, este controle preventivo mais concomitante, identificou, já está atuando para corrigir aquele caminho, ele vai trazer um resultado de efetividade muito maior. E no Tribunal de Contas, nós já estamos indo neste caminho, no sentido de identificar os benefícios de auditoria desta atuação concomitante, desta atuação preventiva, deste controle mais momentâneo. Porque o Licitacom e a Laís estão identificando os problemas, as problemáticas em licitações e contratos, a auditoria dispara o alerta e já entra em contato com a administração pública ou com o relator daquele órgão jurisdicionado, e vão ser tomadas as medidas cautelares, as medidas necessárias para tentar estancar aquela irregularidade, aquela falha, aquela inconsistência que foi identificada naquele procedimento de licitação e de contratação. E isso, nesses 2 últimos anos, eu já vejo efeitos positivos nisso, não só com relação a esses benefícios de auditoria, que muitas vezes nem chega a virar processo de órgão de controle, né? Um processo, um expediente controlador. Muitas vezes o próprio gestor identifica que aquilo ali realmente era uma falha e acaba revogando ou anulando aquela licitação e refazendo de acordo com as instruções do Tribunal de Contas. Então, este diálogo entre Tribunal de Contas e órgão jurisdicionado já está acontecendo. Claro que é de uma forma incipiente, de uma forma inicial, que precisamos evoluir mais em ferramentas, em construção de uma matriz de responsabilização mais sólida, para identificar as responsabilidades de uma forma mais efetiva, mas já é um bom caminho, já é um bom começo para uma atuação mais efetiva. Mas ainda, insisto, falta um pouco mais de diálogo com os outros órgãos, né? Com o órgão o Ministério Público, com a polícia, não digo para que tenha aquela atuação mais policialesca, muito pelo contrário. Esta lei, eu trago também aqui uma inovação, que são os meios alternativos de resolução de controvérsias. E essa é uma grande ferramenta para auxiliar neste processo de construção de um modelo novo de atuação, que traga benefícios em prol da administração, em prol do cidadão. Então, esses meios alternativos podem ser articulados conjuntamente com o Ministério Público, conjuntamente com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, em interlocução com esta rede, e também com o próprio gestor, com a própria administração pública. Então, esses mecanismos, esses meios alternativos, me parece que é um dos maiores avanços que a lei nova, no caso, ela traz, porque a lei anterior, ela não trazia, e existia realmente uma desconfiança muito grande da própria administração pública em reconhecer estes mecanismos alternativos de resolução de controvérsias. Então, esta linguagem nova é que precisa ser articulada, que precisa ser desenvolvida e, primeiramente, precisa ser conhecida para poder ser aplicada em toda a sua extensão. Então, nós temos diversos problemas, nós temos problemas com as pessoas, nós temos problemas com as instituições, e nós precisamos sair de alguns reducionismos, que a gente tem a tendência a taxar, por exemplo, o setor privado. O setor privado pode ser um grande parceiro em todo este cenário novo, e é um grande parceiro. Não são todos os privados que atuam de uma forma ímproba, que atuam de uma forma irregular na licitação. Tem muitas empresas privadas que estão em prol da administração, colaborando, porque já estão nesta linguagem de que se o privado ganha, a administração também vai ganhar. Então, não é mais aquela questão de um ganha e o outro perde. A questão é, eu ganho como Ministério Público como Tribunal de Contas, ou Ministério Público de Contas, como Ministério Público do Estado, ou como polícia, ou como órgão administrado jurisdicionado. Então, é o ganha-ganha. Né? Então, o gestor, no caso privado, ele tem que entrar nesse diálogo também.
ele não pode simplesmente ser considerado estar na linha da desconfiança, ele tem que estar e tem que dialogar com toda essa rede. E realmente, formar uma rede hoje é um dos maiores desafios, porque existem muitas resistências, porque é difícil sair de algumas zonas de conforto, e esse é o grande desafio que nós temos aqui hoje para começar a provocar essa discussão. Então, assim, em breve síntese, são essas modificações que mais me chamaram a atenção em termos de responsabilidade. Aqui eu trago, então, o que fazer com tudo isso, né? Então, trago um arcabouço jurídico para comparar, que eu não sei se está aparecendo agora sim, e aqui eu trago a responsabilidade civil, né? Os conceitos básicos, realmente, eles não mudaram, porque tem que ter o dever de reparar o dano, tem que ter a identificação do agente, o próprio dano em si, e tem que ter o nexo de causalidade que ligue o agente ao dano, e o elemento subjetivo, e entre parênteses, ou não, porque a responsabilidade objetiva, o elemento objetivo, ele ainda aparece, ele aparece na lei anticorrupção, ele aparece na própria lei nova de licitações. Então, estes elementos da responsabilidade civil, eles se mantêm, e é com estes mesmos códigos aqui que a gente vai interpretar estes novos mecanismos que tem na lei nova. E aqui, se vocês trouxe apenas algumas normas, né, para a gente ter uma contextualização, mas o fundamento de tudo isso que a gente está falando aqui agora, tem na Constituição Federal de 88, que tem as regras fundantes do nosso sistema de governo, do nosso sistema socio-institucional, do nosso sistema socioeconômico, e aí depois nós temos a LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, que já é mais diretamente relacionada com a atuação do Ministério Público e que também está sofrendo uma modificação legislativa. Nós temos um projeto de lei, o projeto de lei 2505 de 2021, que passou agora recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, está em diálogo e que também, né, causa algum desconforto por retirar a questão da culpa neste projeto inicial. Então, nós não sabemos ainda se esse projeto inicial ele vai ficar dessa forma ou não, mas é algo que eu trago aqui também como uma inquietação. Hoje, na sistemática que a gente tem nesta linha de legislação que vem sendo desenvolvida, nós temos que tentar compreender o ser humano para tentar estabelecer como que a gente compreende esse elemento subjetivo, se realmente esses elementos que caracterizam, que fundam o caráter subjetivo, objetivo da conduta, a culpa ou o dolo, se isso realmente se sustenta nesta nova linguagem que a gente está tentando estabelecer a partir deste novo século. Então, nós temos ali, nesta nova linha de tempo, né, ainda no século XX, a lei de licitações antiga, que vem também naquela linguagem. E na linha de baixo, daí, a partir de 2013, algumas das leis que eu trago aqui, a lei anticorrupção, que traz o programa de integridade, que eu já referi, a Agenda 2030 da ONU, que também, né, eu trago aqueles 3 tripés, que também já mencionei aqui, o ambiental, o social e a governança, que são as chaves de leitura para a compreensão dessa nova lei de licitações, e trago também como destaque a LINDB, que foi um grande momento em 2018, que também tirou muita gente da zona de conforto, para dizer que nós teríamos um sistema persecutório, que nós precisávamos reduzir o controle, enfim, diversas interpretações, né, o direito administrativo do medo, enfim, diversas interpretações surgiram a partir da entrada em vigor da LINDB. E na minha interpretação, tem um uso positivo e também tem uso negativo. Tem gente que faz um uso muito positivo da LINDB e tem gente também que faz um uso muito negativo da LINDB. Então, qual é o cenário que a gente vai ver para o futuro? Depende de nós, como agentes do direito, como operadores do direito, firmarmos posicionamentos em prol de uma interpretação que revele os aspectos mais positivos que a norma tem. Então, daí esta norma será uma norma boa, que traga benefícios para todos, não só para a administração pública, para os cidadãos e para todos nós como grupo, como sociedade. E então, aí vamos para a Lei 14.133,
E ali eu deixo, né, o recado: temos que estudar, estudar e estudar, porque o conhecimento é a chave. As chaves de leitura já foram colocadas aqui, nesta fala inicial. E aí, a inovação é a grande jogada também. A parceria é a grande rede, né, que vai fazer o funcionamento desta norma, desse novo arcabouço jurídico, se concretizar de uma forma proativa e efetiva. Então, nós temos diversos desafios, diversas inquietações, e esse é apenas o início de um grande debate. E agora eu vou passar para o meu colega Clauber, que ele vai falar sobre essas ferramentas de tecnologia da informação que o Tribunal de Contas vem desenvolvendo, que é o Licitacom, a Alice, a Laís, e também no âmbito no Tribunal de Contas, nós desenvolvemos a Lídia, e a Alice é do Tribunal de Contas da União, mas o Clauber é mais especialista nesta área, e aí ele vai ter mais propriedade, mais conhecimento de causa para falar melhor sobre essas ferramentas da tecnologia da informação. E aqui, por fim, eu deixo o meu contato, acho que já não estou mais aqui habilitada para passar a lâmina, mas aqui, sim, agora sim. Aqui tem o meu contato, que aparece aqui, que é o e-mail institucional do Tribunal de Contas do Estado. Então, me coloco à disposição para ampliar este debate e para a gente conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais sobre essas diversas inquietações que a gente traz aqui nesse dia de hoje. Muito obrigada a todos e muito obrigada pelo convite para participar deste momento. Obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua palestra. É muito importante para nós termos uma pessoa como a senhora, com todo o seu arcabouço jurídico, aliado à sua prática, à sua vivência diária no Tribunal de Contas, que nos traz, então, uma visão positiva, né, da nova lei, com os seus aspectos, claro, positivos e negativos, mas também de esperança de aplicação e dessa transversalidade na atuação entre as instituições. Agora, os colegas podem já ir encaminhando, se assim quiserem, perguntas pelo chat, que depois serão transmitidas, então, aos nossos palestrantes. Então, eu passo de imediato a palavra ao Dr. Clauber Britt. Não sem antes fazer a leitura do seu currículo. O Dr. Clauber é auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul desde 2010, assessor da Assessoria de Sistemas de Controle Externo e gerente do Sistema de Licitações e Contratos, o nosso conhecido Licitacom. Dr. Clauber, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Agradeço inicialmente aí o convite do Ministério Público, na pessoa aí da doutora Flávia, doutora Marta e doutor Júlio. Participar desse evento é importante a gente apresentar aqui as ferramentas, né, que hoje o Tribunal de Contas dispõe para realizar as suas auditorias e explicar um pouco, né, da atuação do Tribunal de Contas, como a doutora Ana já muito bem explanou, né, a gente tem focado na atuação concomitante, na prevenção, né, o controle preventivo, esse é o principal foco hoje, né, da auditoria no Tribunal de Contas, principalmente na área de licitações e contratos. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe, né, alguns princípios, aí, inclusive tem um capítulo específico sobre o controle das contratações, e nesse capítulo aí eu destaco, né, o artigo 169, que ele coloca lá a questão, né, de que as contratações públicas devem se submeter à gestão de riscos e ao controle preventivo. Então, o Tribunal de Contas já está, né, atuando dessa forma, então não vai ter, acredito, nenhuma dificuldade em cumprir, né, os requisitos da nova lei. É uma questão importante, né, fazer o controle preventivo para evitar, né, o prejuízo e não simplesmente atuar a posteriori, como nós fazíamos, né, no momento que eu entrei no tribunal, há 10 anos atrás. Nosso plano operativo ele era definido anualmente, e nós atuávamos sempre a posteriori, ou seja, no ano de 2021 a gente estaria
analisando licitações e contratos do ano de 2020. E quando a gente chegava na auditoria para fazer análise das licitações e dos contratos, muitas vezes, né, aquela obra que a gente estava analisando, aquela contratação, ela já tinha sido finalizada, já tinha sido executado o serviço, o pagamento já estava feito, e quando a gente fazia o relatório de auditoria, gerava um processo, o processo ia para análise dos conselheiros, para o pleno, para votação. Depois esse processo tinha uma decisão anos após, né, a finalização da execução do serviço, do contrato, e a efetividade é muito baixa, como a própria doutora Ana já explicou, né? Tínhamos uma efetividade muito baixa em relação a ter um resultado efetivo e trazer retorno à sociedade. Agora não, agora nós estamos trabalhando, né, com ferramentas de tecnologia da informação. Essa é outra questão bem destacada aí no artigo 169, né, adotando tecnologia da informação. É possível que os auditores tenham, né, o conhecimento da licitação no momento em que ela é publicada, né, após a publicação, é claro. O auditor já recebe um alerta na sequência, né? Claro, a gente tem aí vários critérios, né, para classificar essas licitações e poder, então, atuar de forma mais com o maior planejamento possível, né? Também não despender recurso, né, da auditoria numa contratação que não tenha materialidade ou risco. E dessa forma a gente consegue, né, trazer benefício para a sociedade. É isso que eu vou apresentar aqui, né, com a demonstração, né, sobre o Listacom. E destaco aí também, né, que isso está expresso também no artigo 170 da nova lei, em que está explícito que os órgãos de controle devem adotar na fiscalização dos atos os critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco. Oportunidade, como eu já comentei antes, né, é o momento adequado, né, de analisar a licitação, a contratação. Nós entendemos aí pela experiência que a gente tem na auditoria que o momento adequado é no momento da publicação, né, após a publicação, para que a gente tenha maior efetividade e possa, né, identificado alguma irregularidade na publicação, algum indício, né, de sobrepreço, por exemplo, ao analisar um determinado orçamento, a gente possa, né, fazer o contato com o nosso jurisdicionado. Isso é feito, né, de diversas formas. Nós temos, primeiro, uma requisição de informações. Se o auditor tiver alguma dúvida, né, em relação ao edital, ele pode requisitar uma informação ao nosso jurisdicionado para que ele possa esclarecer, né, a dúvida e complementar com demais documentos também, informações. E na sequência, né, se não houver um esclarecimento adequado, né, o auditor, né, entendendo que existe uma irregularidade de fato e que não foi sanada a dúvida, ele pode, na sequência, emitir um comunicado de auditoria, e esse comunicado, então, ele é uma forma de expressar, né, que existe uma irregularidade que o gestor pode, né, se entender correto, né, readequar o edital e republicar ele. Então, tem essas ferramentas e, é claro, depois, se não houver, né, uma atitude por parte do gestor, ele não conseguir se justificar, a gente pode abrir também, então, processo, né, de auditoria. E quando agora com a mudança processual, né, é possível abrir um processo específico, né, para cada licitação, para cada contrato que seja analisado. E a partir daí, então, é encaminhado, aberto o processo, mas, na prática, né, o que a gente tem verificado é que mais de 90% dos casos, a situação é resolvida, né, pelo próprio gestor, que ele, recebendo, né, um determinado comunicado ou uma determinada ressalva da auditoria, ele mesmo já ajusta o edital e acaba, então, melhorando, né, a qualidade das suas contratações, porque nós temos sempre, né, em mente que a contratação deve ter um preço adequado, um preço justo, não é questão de menor preço, né? Ontem foi comentado muito contratação menor preço, não é exatamente esse o foco do Tribunal de Contas. O foco é melhor contratação com qualidade e preço justo.
isso que é importante, que traga benefício para a sociedade. Então, nós temos buscado isso, né? Inclusive, tem situações aí que colegas apontaram algumas questões sobre um orçamento da Prefeitura de Porto Alegre que o preço estava menor do que deveria estar. Então, não é a situação simplesmente do valor em si, né? Por quê? Porque o orçamento estava incorreto. Nós queremos sempre buscar o orçamento adequado para que depois resulte, né, de fato, numa execução, né, de serviço prestado para a sociedade e não que venha posteriormente a causar situações como termos aditivos e paralisação de obras e de serviços que estão em andamento. Enfim, isso está bem destacado, né, no artigo 170. A questão da materialidade também, né, é importante que a gente tenha, né, como foco atuar sempre, né, nas licitações que tenham materialidade, porque o custo da auditoria é elevado, né, a gente não pode gastar recurso tendo um custo maior do que o benefício. E em relação à relevância também, né, por exemplo, no caso da Covid, a pandemia nos pegou de surpresa aí, e o Tribunal de Contas, agilmente, ele já definiu, né, nós vamos atuar preventivamente também na auditoria das contratações relativas, né, a serviços de saúde e medicamentos para a Covid, porque era um tema relevante que afetava toda a sociedade. Tivemos grandes resultados em relação a isso também. Então, agora eu vou apresentar aí na sequência, então, como, né, funciona hoje o Listacom, as ferramentas que nós disponibilizamos para a auditoria e também para a sociedade. Inicialmente, né, o Listacom, ele é um sistema de licitações e contratos do Tribunal de Contas. Até ontem o Dr. Juliano ele fez um trocadilho entre o Listacom e o Comprasnet, o Licitanet, na verdade, né, é o Listacom, Sistema de Licitações e Contratos, e está instituído pela Resolução 1050 e Instrução Normativa 13 de 2017. Nós implantamos, né, o Listacom ainda em 2016, tá? Já fazem aí 5 anos, inclusive o Listacom Cidadão está completando essa semana aí 5 anos, né, de disponibilização dos dados para a sociedade. Os principais objetivos do projeto, né, em si, o principal deles, né, incentivar a transparência e o controle social. A gente disponibiliza todas as informações, né, de licitações e contratos dos nossos jurisdicionados. Hoje tem mais de 400 mil licitações e 400 mil contratos na base de dados de todos os órgãos do Estado, praticamente. E, dessa forma, também a gente contribui, né, para o controle social. E, claro, né, o principal deles na ferramenta para auditoria é o controle externo concomitante, que a gente já explicou bem aqui. E também qualificar o planejamento das auditorias. O auditor hoje ele já tem, né, informação estruturada no sistema, e isso facilita muito, principalmente porque a gente já tem uma matriz de riscos automatizada, e essa matriz ela já direciona, né, quais são as licitações de maior risco para que o auditor faça o seu trabalho. E com isso a gente aumenta, né, a eficiência e efetividade das auditorias e gera benefícios para a sociedade. E por último também, né, tem a questão de contribuir para a melhoria da gestão. Antes da implantação do sistema, a gente identificou que muitos órgãos não tinham, né, um sistema de licitações e contratos, principalmente os menores, né, as câmaras municipais, os órgãos que têm pouca estrutura, né, e não tem também muitas licitações, eles não têm sistema, e a gente desenvolveu o Listacom Web e disponibilizou para eles poderem utilizar também para controle interno. Aqui tem, então, um detalhe, né, de como é formado, né, a ferramenta. A gente recebe as informações dos jurisdicionados a partir, né, de 2 módulos. Para quem já tem sistema, eles podem utilizar o e-validador, que é uma remessa de dados. Inclusive, quem utiliza o Pregão Banrisul, eu identifiquei que o Ministério Público utiliza o Pregão Banrisul, é possível fazer a remessa de dados pelo e-validador. E quem não tinha sistema, então usa o nosso sistema, uma plataforma web, e cadastra manualmente no nosso site. Essas informações elas são carregadas, né, diariamente, né, no nosso banco de dados, e a partir daí ela é disponibilizada tanto, né, para auditoria, com diversas ferramentas, aí, a matriz de riscos, tem painéis gerenciais e principalmente as ferramentas aí de uso de inteligência artificial, que a gente já comentou aí na apresentação da doutora Ana, que eu vou detalhar um pouco mais.
E para controle social e pesquisa acadêmica e também para diversos órgãos públicos, inclusive o Ministério Público já se utiliza, né, dos nossos dados abertos. Existe hoje um painel da Covid criado pelo MP, que utiliza o banco de dados do Listacom. Isso é atualizado diariamente, então, se no dia anterior a gente recebeu a informação de uma determinada licitação, no dia seguinte ela vai estar disponível já para acesso público no Listacom Cidadão. Isso facilita muito, né, o acesso. Digamos assim, um mini portal de compras, portal nacional, né, portal estadual de contratações públicas nós já temos aqui, que é o Listacom Cidadão, ele está disponível há mais de 5 anos, e para todos os cidadãos que tiverem acesso à internet, né. Destaco aí as ferramentas de TI que nós temos, né, a Laís, que é uma análise de indícios de sobrepreço, é um robô desenvolvido internamente, né, pelo nosso setor de TI, com apoio de uma mentoria de ciência de dados. Tem como objetivo principal, né, facilitar a pesquisa de preços. Essa pesquisa é feita, né, a partir de um painel, em que o auditor ele digita o produto que ele quer pesquisar, e então a gente faz a comparação, né, daquele produto que está sendo pesquisado com as contratações já realizadas, né, os preços homologados nas licitações dos mais de 1.000 órgãos que alimentam o Listacom, e é gerado então um relatório, né, para o auditor, apresentando os preços que originaram aquela média estimada pela Laís, e o auditor tem a possibilidade de, inclusive, né, recalcular os valores com os parâmetros mais adequados. Por exemplo, se eu tenho uma situação, né, de um produto que variou muito o preço nos últimos meses, é possível reduzir o prazo de pesquisa, ajustar os prazos de acordo com a necessidade, fazer pesquisa também por regional, né, eu posso delimitar uma determinada distância, um raio de abrangência para fazer a pesquisa. Isso facilita muito, né, a pesquisa e comparação de preços. É claro que o robô ele tem ainda que evoluir, né, a gente está foi recém-implantado, né, no início do ano, mas a gente já tem diversos resultados aí excelentes em relação a isso, porque agiliza muito, né, a auditoria, facilitando a pesquisa de preço, né. Existia aí uma cultura, né, de fazer muita pesquisa de preço com fornecedora. Agora nós temos dados, nós temos informações de contratações públicas, e podemos, então, dessa forma, comparar, né, preços de compras públicas realizadas pelos órgãos do Estado todo. Isso também, né, a gente tem como verificar, né, com uma análise automatizada, gerar alguns indicadores de sobrepreço que já dão algum indício de risco também para determinada licitação, e aí facilita também na seleção da amostra. Tá? E o outro robô que nós implantamos agora, recentemente, né, faz um mês, que é um leitor de informações de diários, a LID. Esse robô ele faz a captura das publicações de licitações e contratos nos principais diários oficiais, o Diário Oficial da União, do Estado e da FAMURS, de alguns municípios, e também nos portais de compras, como o Pregão Banrisul, o Compras RS e outros portais de acesso público e contratações públicas. A gente executa, então, uma leitura diária dessas publicações e integra essas leituras com o nosso cadastro no Listacom. E tem aí como principal objetivo permitir o acompanhamento concomitante, né, das publicações realizadas, e principalmente identificar as situações em que os órgãos, infelizmente, não têm atualizado a informação no Listacom. Não é recorrente, né, mas é possível, né, que alguns órgãos, às vezes, não alimentem corretamente, e a gente já tem esse rastreamento também para poder cobrar, né, lá na ponta, que a alimentação seja feita em dia, de acordo com os nossos prazos regulamentares. Em licitações, aí a gente tem algumas ferramentas também, né, em relação a painéis gerenciais para consulta dos auditores, porque a nossa atuação não é somente, né, na análise de cada licitação, de cada contrato, mas também
uma análise mais gerencial em relação ao resultado das licitações, né, dos processos realizados. E aqui tem um comparativo, por exemplo, entre licitações eletrônicas e presenciais, né? É possível visualizar, por exemplo, que o desconto médio em torno do pregão presencial e o pregão eletrônico tem um desconto em relação aos presenciais, que é praticamente o dobro, né? E comparativo, isso aqui, eu estou numa base de dados de 2020, 2021, e então aqui, ó, 20... dá praticamente o dobro, né, o desconto do pregão eletrônico em relação ao presencial. A nova lei de licitações, ela deixou ainda um prazo, né, de até 6 anos para utilizar obrigatoriamente as licitações eletrônicas para aqueles municípios menores de 20 mil habitantes, mas é difícil até justificar, né, o uso do pregão presencial, né, com esses resultados. A gente sabe que na prática, né, a concorrência é muito maior. Vejo aqui o número de participantes no pregão eletrônico é praticamente o dobro, né, em relação ao pregão presencial. Inclusive, o próprio convite tem uma média de licitantes maior do que o pregão presencial. E o Tribunal de Contas tem atuado fortemente nisso, com diversos apontamentos. Né, os jurisdicionados têm, né, principalmente na esfera municipal, já estão migrando, né, para o pregão eletrônico, mas ainda, né, hoje é praticamente empatado o número de pregões eletrônicos e presenciais. Ainda existe muito pregão presencial. Mas é um processo que vai evoluir, acredito eu que em breve, né, todas as licitações sejam eletrônicas, até mesmo por causa, né, da exigência da nova lei. Aqui um outro painel demonstrando, né, as irregularidades mais frequentes. Aí podem ver, né, como destacou ontem o Mafini, a questão, né, de planejamento das contratações. Os principais irregularidades verificadas aqui são, né, principalmente sobrepreço, né, que é oriundo lá da estimativa, né, do orçamento base. Às vezes a gente encontra também situações em que a pesquisa de preço é inadequada, né, não tem uma cotação adequada da contratação que está sendo realizada, ou o orçamento está defasado, ou também muitas vezes, né, o orçamento tem sobrepreço. Então, e também irregularidades formais, né, no processo de contratação, tá? E além disso, tem aqui dispensas inadequadas e inexigibilidades inadequadas. Esses são os principais aí na lista das irregularidades mais frequentes. E praticamente todos eles, né, são focados principais, né, na questão do planejamento da contratação. E ontem também o Juliano destacou, né, a questão das contratações diretas no governo federal, que seria em torno de 55%. Aí eu fui buscar aqui informação em relação às contratações diretas no Estado. Eu consegui extrair informação dos órgãos municipais. Em 2020 foi em torno de 40%, né, das contratações diretas, quer dizer, as contratações diretas representaram aí 40% do total. De 21 bilhões, né, de compras, contratações, 8 bilhões e 300 milhões foram em inexigibilidades e dispensas. Também aí está incluso também os credenciamentos. Alguns benefícios, né, que o Listacom trouxe para a auditoria, o principal deles, né, possibilitar a análise das licitações de forma digital e concomitante, né, principalmente no momento da pandemia. Todos os auditores tiveram que trabalhar remotamente, né, e o Listacom foi que possibilitou, né, que eles pudessem fazer o trabalho à distância e mantendo, né, a rotina e pudesse gerar vários benefícios. Também a questão da auditoria ativa, porque a partir, né, da geração de alertas de acompanhamento, os auditores recebem, né, as informações diariamente de novas licitações, a partir do cadastro, né, de um filtro no próprio sistema, e isso possibilita que eles possam fazer a análise mais breve, mais rápido possível, gerar, atuar concomitantemente. Isso também, né, melhorou o planejamento e otimizou a análise da auditoria. Aqui para destacar alguns benefícios, né, nos registros que nós temos aí desde o momento que foi instituído, né, o sistema de registro de benefícios,
em relação a licitações que foram originadas, né, análises a partir de alertas do Listacom, teve 11.390 análises realizadas, sendo que dessas 1.000, né, geraram benefícios, ou seja, em torno de cada 10 licitações analisadas, uma gerou um benefício. Aí, nos benefícios, nós temos dois tipos, né, um que é benefício qualitativo, no caso em que, por exemplo, foi republicado o edital alterando uma cláusula que era restritiva, ou pode ser um benefício quantitativo financeiro, por exemplo, que tenha daí uma alteração de valor da licitação em função de sobrepreço que foi ajustado, né, na republicação do edital, e totalizamos aí 662 milhões, né, até ontem, né, em relação a benefícios da auditoria. Ok. Tem aqui também, deixar o link de uma reportagem da RBS Notícias e um vídeo institucional sobre os benefícios da auditoria concomitante. Vocês podem acessar. E para a sociedade, nós temos aí o principal benefício, a disponibilização das informações diariamente em dados abertos. E isso facilita muito a consulta das informações também, a partir do Listacom Cidadão, em que é possível fazer a pesquisa de preços, né, de determinados produtos no Listacom Cidadão. Isso é muito utilizado também, né, pelos nossos jurisdicionados que queiram pesquisar preço. Eu quero saber o preço de determinado produto em outros órgãos, né? É possível fazer isso a partir do Listacom Cidadão na consulta da pesquisa avançada. Hoje a gente tem, em média, 35 mil usuários e 75 mil acessos por mês. Já está sendo bastante acessado e cada vez mais tem maior consulta. Para finalizar, tem aqui também destacar uma avaliação, né, do ranking da Transparência Brasil, em que a Transparência Brasil fez análise, né, dos portais, dos tribunais de contas, das informações de contratações de merenda escolar, e o Tribunal de Contas do Estado ficou em primeiro lugar no índice de transparência, e também em primeiro lugar na qualidade das informações, graças às informações disponibilizadas pelo Listacom Cidadão e em dados abertos. Então, no momento era isso que eu tinha aqui para demonstrar. Obrigado a todos, e eu deixo também o meu canal meu e-mail, né? Não escrevi aqui, eu vou escrever no chat depois, mas é cebrid@tce.rs.gov.br. Ok, obrigado a todos. É muito importante seus esclarecimentos, acho que inclusive com relação ao que se tornou público, de que a maior parte das licitações e dos contratos não tem irregularidades, né? Eu acho que é um gancho com o que a doutora Ana já havia comentado, que a gente também, eu acho que o promotor também tende a ser muito desconfiado, e a gente achar que sempre tem irregularidades, e não, a maior parte das pessoas agem de uma forma correta, e daí sim nós vamos buscar a responsabilização daqueles que, podendo, não o fazem. Com relação às perguntas que já nos foram encaminhadas aqui, o doutor Clauber fez um importante esclarecimento, um importante destaque em relação ao Licitacom, né, que o Ministério Público também tem acesso e está publicado no portal da página do Ministério Público, do CAU Cível, né? Então todos os colegas também podem ter um acesso por ali, são os portais abertos que nos possibilitam atuar diariamente. E a colega Josiane Menezes Paim pergunta se essas ferramentas, como a Laís e a Lídia, estão também disponíveis, ligadas ao Licitacom, estão também disponíveis ao Ministério Público. Oi. No momento, a gente não tem a disponibilização para os nossos jurisdicionados, tá? Mas a Laís, até porque ela está na primeira versão ainda, né? A gente está em desenvolvimento. Então, isso a gente tem a intenção, né, de que a Laís fique disponível para os nossos jurisdicionados, mas é uma questão ainda de avançar, né, no desenvolvimento, e depois, sim, a gente tem a intenção, inclusive, de disponibilizar para acesso público, para que qualquer jurisdicionado possa acessar. Mas essa é uma questão que vai depender muito também, né, de condições de infraestrutura de TI, porque é uma consulta que é muito pesada, e isso a gente vai ter que avaliar tecnicamente a viabilidade disso.
Uma outra pergunta que nos foi dirigida aqui pelo Lúcio Baumgarten Cáceres é se, com a criação do Portal Nacional de Contratações, poderíamos deixar de alimentar o Licitacom, uma vez que haverá duplicidade, no entendimento dele, de atos para a mesma função. Lúcio, assim, a gente tem trabalhado, inclusive, na integração do Licitacom com o Portal Nacional de Contratações, porque o que acontece? O Portal Nacional de Contratações foi desenvolvido lá pelo governo federal e a única forma de integrar com ele é a partir de integração via sistema. Quem não tem sistema não consegue integrar. E nós estamos trabalhando agora, no momento, nessa integração, tá? E a gente vai disponibilizar, fazer a integração direta do Licitacom para o Portal Nacional de Contratações Públicas, mas isso para aqueles órgãos que utilizam o nosso Licitacom Web. Tá? Para quem já tem sistema próprio, a integração deve ser feita a partir do próprio sistema. Então, existe essa possibilidade, mas é isso que eu vou destacar. Quem já tem sistema próprio, que utiliza, por exemplo, o Pregão Banrisul, o Pregão Banrisul deve se integrar com o Portal Nacional. Mas, nesse momento, a gente vai manter a alimentação do Licitacom, até porque existem contratações ainda da 8666 e contratações da 14133. E o Portal Nacional de Contratações Públicas, ele só recebe informações da nova lei de licitações, ele não recebe informações da 8666. Então, no momento, a gente tem esses 2 anos aí ainda das duas em paralelo, ou seja, além disso, vamos ter depois também a continuidade dos contratos regidos pela 8666. Então, nesse período, nós vamos ter que alimentar concomitantemente os 2 sistemas, no caso de quem tem sistema próprio. A outra pergunta é direcionada à doutora Ana, a Fernanda Lermer-Bon. Pede se a doutora Ana pudesse falar um pouco mais sobre a importância da estruturação, qualificação das equipes dos setores de compras nos entes municipais para essa transformação cultural pretendida pela nova lei. Obrigada, Fernanda, pelo questionamento. A própria Lei Nova de Licitações já dá o caminho, que ela fala em gestão por competências. Essa é uma ferramenta muito moderna da gestão de recursos humanos das empresas privadas, que está sendo trazida, então, para a administração pública. A gestão por competências é pegar a pessoa que mais entende do assunto ou que tem o gosto para tratar da matéria, para justamente selecionar essas pessoas que têm essas habilidades para compor a equipe que vai fazer as licitações e as contratações. Então, é destacar esses talentos, desse grupo de servidores que tem, destacar as pessoas que são vocacionadas ou que podem ser vocacionadas, porque também existe o treinamento, as pessoas precisam ser treinadas para desempenhar essa função. Então, é essa seleção de talentos, o treinamento continuado, é um aprendizado continuado. A lei de licitações, a antiga, como eu disse, 28 anos, e a gente não aprendeu tudo sobre ela. Então, esta nova lei, nós estamos apenas começando a compreendê-la. O treinamento é fundamental para que esses servidores selecionados, de acordo com seus talentos, com suas habilidades e capacidades, possam atuar e extrair os melhores frutos dessa atuação. Também, no meu entendimento, tem que ter uma remuneração adequada para esses servidores que atuam neste setor, porque é uma responsabilidade muito grande atuar, tentar compreender todo esse arcabouço jurídico que está relacionado, todos esses códigos, isso requer uma especialização maior. Então, no meu entendimento, também requer uma remuneração adequada para essas pessoas que vão trabalhar nestes setores. Tem a segregação de funções também, que me parece que é fundamental na administração pública, que tem que ter essa segregação, não pode misturar funções, tem que estar muito bem definidas essas funções, e com isso se seleciona melhor servidores, se treina, se remunera, e com essa separação de funções vai ter uma equipe mais blindada para atuar de uma forma mais proativa e de forma mais correta, no caso, nas licitações e contratações. E, acima de tudo, como eu disse, essa lei geral, ela é geral e muitos dos princípios que estão ali se aplicam
para a administração pública federal, que já está neste modelo há mais tempo. Alguns estados também já estão atuando desta forma, mas também tem a competência legislativa local, que pode fazer as adequações necessárias para aquela localidade e complementar ou reduzir essa gestão por competências que está colocada nessa Lei Geral de Licitações. Mas, no meu entendimento, é o padrão mínimo. Para quem já está, no caso da União, para quem, ou dos estados e alguns municípios grandes, para quem já está nesta vibração dessa lei nova, só tem a ganhar. E para quem não está nesta vibração e conseguir alcançar essa gestão por competências, vai trazer muitos benefícios para a administração pública e para a sociedade. Então, não tenho dúvida que este é o caminho para a estruturação do setor de compra, setor de licitações e contratações. E, acima de tudo, pilar para tudo isso, ética. A ética é uma ciência da prática, que tem que ser desenvolvida no dia a dia. A gente fala em teoria apenas para compreensão, mas é a conduta dos servidores com ética neste setor que tem que ser desenvolvida, não só nesse setor, em toda a administração pública como um todo, mas especialmente porque esse é o objetivo deste seminário, desses 2 dias, então, começar a plantar essas sementinhas, né, da ética. A ética é fundamental para a gente resolver inúmeros dos problemas que a gente está enfrentando nos dias de hoje. Então, acho que seriam essas as minhas considerações com relação a este questionamento. Ana, e eu acho que nesse ponto também o Ministério Público pode contribuir no sentido de qualificar a administração pública, exortando os administradores a fazerem exatamente isso, essa segregação de funções, destacar essa atuação e também a transparência, o fortalecimento dos controles internos, enfim, todas essas ferramentas que possibilitem que haja um controle por parte da sociedade, por parte do Ministério Público, por parte dos controles, então, internos e externos, e possamos ter um resultado melhor ainda. É o desafio que a senhora havia já destacado no início. Nós temos ainda só mais uma pergunta, que é do Neldo Augusto Dobke Valadão, que pergunta como o Tribunal de Contas tem atuado para instar os jurisdicionados no sentido do envio completo, identificação de todos os participantes da licitação, etc., para o Licitacom. Bom, Neldo, nesse caso nós temos uma instrução normativa que regulamenta, né, as informações que devem ser encaminhadas sobre a participação de todos, a identificação de todos os participantes. Essa informação está expressa lá na instrução normativa, né, que é necessário informar todos os participantes. Eu desconheço, assim, a situação, né, de cada jurisdicionado, até porque é impossível, né, a gente recebe 400 mil licitações, então tem em torno de 6, 7 mil licitações por mês cadastradas no sistema. É possível, né, que alguns deles não cadastrem todas as informações, mas até eu peço que entre em contato nos informando e repassando essa informação para que a auditoria possa verificar. A princípio, a auditoria sempre analisa, quando analisa, né, uma licitação recebida pela alerta, eles já identificando alguma inconsistência no cadastro, já faz o contato, né, com o setor de licitações e contratos para que o pessoal corrija essa informação, né, ou atualize ela e seja mais completa possível. Mas é impossível, né, que a gente verifique todas as licitações e contratos, né, isso está expresso na nossa IN, e a gente conta também com a colaboração, né, da sociedade em geral para que seja alimentado da melhor forma possível e com aqueles que utilizam nosso sistema no dia a dia. Se vocês tiverem alguma informação que a gente possa verificar, eu peço que entre em contato conosco para a gente agir, né, da melhor forma possível e fazer a correção dessas informações que não estão completas. Ok, obrigado. E Clauber, como podemos tornar esse relacionamento mais próximo? Como podemos agir de uma forma mais afinada? Eu faço essa pergunta, esse questionamento, e deixo também a palavra à doutora Ana e ao doutor Clauber para as considerações finais que queiram fazer. Bem, acredito que o Tribunal de Contas, né, o Ministério Público, eles precisam trabalhar, né, em ações conjuntas cada vez mais, né, principalmente, né, com a atuação concomitante da nossa auditoria. A gente já
teve, né, diversos trabalhos conjuntos aí, por exemplo, na situação agora, né, recente aí da Prefeitura de Cachoeirinha, né, foi originado principalmente da atuação, né, iniciou lá numa auditoria, né, há vários anos atrás, desde 2017, eu acredito eu que o pessoal já estava indicando alguns indícios lá de irregularidades, e é necessário, né, que o Tribunal de Contas e o Ministério Público atuem cada vez mais em conjunto, porque isso vai gerar maiores benefícios para a sociedade, com certeza a gente tem que estreitar mais os laços aí e poder trabalhar cada vez mais em conjunto. Em considerações finais, eu queria, né, agradecer a oportunidade de participar do evento e deixar claro, né, para que qualquer dúvida, né, ou questão relacionada ao Listacom, inclusive sugestões, né, de melhoria aí no Listacom Cidadão ou outras ferramentas que a gente disponibiliza para uso aí do Ministério Público também, né, e da sociedade como um todo, vocês entrem em contato, que a gente sempre tem recebido, né, sugestões de melhoria e cada vez mais procurado disponibilizar as informações mais úteis, né, para a sociedade e que o controle social possa ser exercido, né, efetivamente, né, a gente conta, né, com a participação da sociedade também, principalmente, né, tendo canais aí, né, de denúncias e que o Tribunal de Contas possa, dessa forma, atuar cada vez mais, né, de forma preventiva, trazendo mais benefícios para a sociedade. Obrigado a todos. Muito obrigada, agradecer também pelo convite, por estar aqui dialogando, e no meu entendimento a ferramenta é essa, é o diálogo que tem que ser estabelecido entre os órgãos de controle, Ministério Público, Polícia, Tribunal de Contas, e revelar o que tem de melhor de cada um, de acordo com as suas competências, de acordo com as suas habilidades e com as ferramentas que tem disponíveis, e através desse diálogo também nivelar quais são as fragilidades de cada um. Porque no momento que se consegue identificar quais são os pontos fracos de cada órgão e se consegue ressaltar, salientar as competências positivas, se consegue trazer um equilíbrio adequado para que a atuação seja de fato efetiva. O Clauber trouxe aqui o exemplo de algumas licitações, e no ano passado eu atuei também em algumas em relação a, por exemplo, o hospital de campanha, a contratação de médicos em virtude da pandemia, em que teve uma atuação muito efetiva da Polícia Civil e do Ministério Público. Então, dessa atuação conjunta gerou frutos positivos. Mas, como eu salientei, não são todas as licitações que acontecem isso. Tem muitas licitações positivas e que trazem benefícios para a sociedade, né? Então, nós temos que fazer desta prática de licitações que não são adequadas, que não são corretas ou que têm inconsistências, fazer isso ser a minoria, reduzir cada vez mais este espectro de pessoas que não atuam de forma adequada. Isso é só com a capacitação, com o treinamento e com a divulgação do conhecimento. Então, parabéns, Ministério Público, né, pela divulgação do conhecimento e por abrir este canal de comunicação entre órgãos de controle. E entre órgãos, no caso, a PGE, né, que é um executivo que está aí, também participando desse evento, e um advogado. Então, essa linkagem é que tem que ser frutificada, desenvolvida, e é o envolvimento de todas as pessoas que vai trazer este resultado mais positivo para todos nós. E aqui só deixar o convite, né, como foi citado no início, nós estamos lançando esse livro Políticas Públicas e os ODS da Agenda 2030 da ONU, e fica o convite, então, para o dia 19, agora de outubro, às 19 horas, na UABRS, que vai ter um lançamento deste livro, um lançamento virtual. Então, ficam todos convidados para participarem e saber um pouquinho mais do que trata essa obra. Este é o primeiro livro que traz os 17 ODS da Agenda 2030 da ONU, explicados em formas de capítulos, e que traz uma abordagem completamente diferenciada e que traz justamente essa rede de pessoas, traz o setor privado, o setor público, a academia, em uma comunhão de interesses
em benefício dessa obra, da conclusão dessa obra, que é realmente de peso. É um livro grande, né? O pessoal que já tem ele ali na mão pode manusear e pode dizer isso, que é uma obra de peso, realmente. Então, muito obrigada pela oportunidade, agradeço aqui, e seguimos agora com o Dr. Douglas Fischer, e vou ficar aqui atenta a escutá-lo, né, para aprender um pouquinho com o seu conhecimento. Muito obrigada.